Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História, né? Vamos começar corrigindo aí, fazendo a correção da atividade. Professora, por que nós temos que corrigir todas as atividades? Porque, gente, é importante, é uma parte, né? Uma fase do aprendizado de vocês. Ao corrigir a atividade, vocês estão estudando, vocês estão revendo o conteúdo, né? Estão vendo o que acertaram, o que erraram. E nós aprendemos com as duas coisas, tanto com o que nós acertamos, quanto com o que nós erramos, porque aí nós vamos corrigir, vamos verificar onde foi que nós erramos, tá bom? Bom, pessoal, essa atividade está na página 154, tá bom? Vamos abrir aí o material, né, e acompanhar. Primeira questão diz assim, ó, marque a resposta correta. Em quais anos Portugal enviou expedições para o Brasil? E aí você vai marcar, nós temos o ano de 1503, 1501. Foram esses 2 anos, né, as primeiras expedições. Então você marca 1503, 1501, tá bom? Letra B. Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? Bom, aí nós temos a opção Espanha, Portugal e França. Gente, quem não reconhecia era a França, né? O Tratado de Tordesilhas foi justamente feito entre Portugal e Espanha. Então a França não reconhecia, né, porque ela sentia-se prejudicada. Por que dividiu o mundo só entre Espanha e Portugal? Não era justo, né? Segunda questão, responda. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Quem comandava, gente, era Cristóvão Jacques, né? Então, ele que comandou a expedição, né, guarda-costas, que vinha para expulsar os franceses que estavam invadindo o Brasil. O que aconteceu? O Cristóvão Jacques, ele conseguiu, né, afundar alguns navios, ele conseguiu algumas vitórias, mas não conseguiu impedir que os franceses continuassem vindo. Então vocês podem colocar aí, né, ele afundou alguns navios franceses, mas não conseguiu intimidá-los, tá bom? Escreva 2 direitos dos donatários, né? Essa resposta é meio pessoal, porque tem vários direitos, mas vocês podem estar colocando aí, né, que eles podiam cobrar impostos das terras que eles administravam, né, e exercer a justiça, né, que estabelecida pelo rei, ou seja, eles tinham o direito, né, de cobrar impostos das pessoas que moravam em suas terras, como também de exercer justiça. E outro direito deles também, gente, era passar a terra, né, para a família, de pai para filho. Quarta questão, escreva 2 deveres dos donatários. Também é pessoal, você pode estar colocando aí que ele tinha o dever de defender a capitania, né, das invasões, e também ele tinha o dever de fazer a capitania crescer economicamente, ou seja, fazer a capitania render dinheiro, né? Então são 2 aí deveres, se vocês tiverem colocado outros da listinha lá, não tem problema. Enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. E aí nós vamos ter várias frases que vocês iam colocar na ordem dos acontecimentos, o que aconteceu primeiro, tá? Eu já vou ler, gente, na ordem para vocês, tá? Vocês vão acompanhando aí. O que aconteceu primeiro, né, aí dessas frases foi: 2 expedições foram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Então, nessa frase aí, você vai colocar o número 1. Número 2. Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses. Número 3. Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente. Número 4. Dom João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. 5. Em 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. 6. A coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. Então, nós temos aí uma sequência, né, de fatos que ocorreram no Brasil. Para vocês conferirem direitinho a sequência. 5, 3, 1, 6, 2, 4. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Tá bom? Sexta questão. Sublinha a afirmativa correta. Por que o rei de Portugal não se interessou logo pela terra descoberta? Aí você tem 3 opções. Na primeira, porque queria preservar as riquezas do Brasil? Não, né, gente? Porque não achava o Brasil bonito? Também não, eles acharam o Brasil bem bonito.
porque estava preocupado com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiaria das Índias. É esta aí que você vai sublinhar. O fato de Portugal não ter explorado logo o Brasil foi porque ele estava focado, né? Ele estava interessado no comércio das Índias. Letra B, o porquê, né? O que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534. Então você volta aí na data. O sistema de expedições, não, né? As expedições foram antes, 1501, 1503. O sistema de capitanias hereditárias, sim, gente. Então você vai marcar aí a segunda opção, o sistema de capitanias hereditárias. Em 1534 foi implantado no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. E a última opção era a conquista dos indígenas, que logicamente não foi, né? Sétima questão. Pesquise e escreva, né, em livros ou na internet, escreva no mapa o nome das capitanias hereditárias. E aí o mapa, né, gente, ele tem aí já tá com os numerozinhos ao lado do mapa, então você tem que seguir a ordem. Então, número 1 é o Maranhão, primeiro lote. Número 2, Maranhão, segundo lote. 3, Ceará. 4, Rio Grande. 5, Itamaracá. 6, Pernambuco. 7, Bahia de Todos os Santos. 8, Ilhéus. 9, Porto Seguro. 10, Espírito Santo. 11, São Tomé. 12, São Vicente. 13, Santo Amaro. 14, São Vicente, né, lote 2, tinha 2 São Vicente. E 15, Santana, tá? Então, você vai só colocar aí na ordem, tem esse mapa também no livro de vocês. Caso contrário, né, vocês queiram pesquisar na internet, vocês vão achar bem facinho, tá certo? Bom, e com isso nós encerramos aí a correção, né? E vamos para o assunto de hoje. Nós vamos conversar sobre o primeiro governo, né? O governo geral. Nós vimos que as capitanias não deram muito certo. Apenas 2 capitanias, a de Pernambuco e São Vicente, conseguiram dar lucro a Portugal. E claro, Portugal não ficou satisfeito. Então ele resolveu implantar no Brasil outro sistema de governo. O sistema de governo geral. Tá bom? Por algum tempo, né, ainda existiram as capitanias para estimular a ocupação do território. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador, né? A partir de 1720 recebeu o título de vice-rei e a pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Então, o governador geral ele era escolhido pelo próprio rei, tá? Não tinha votação, não é como hoje que a gente escolhe o governo. O rei escolheu uma pessoa de sua confiança para governar, né, a sua colônia. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real em 1808. Bom, então vamos lá. Os primeiros governantes, nós temos um quadro aí na página 157 com o nome dos primeiros governantes, que foram Tomé de Souza, né, Mendes Sá, Duarte da Costa, certo? Então vamos dizer que esses 3. Esses governos, gente, eles tinham a obrigação de impedir as invasões, né, estrangeiras e fundar novas vilas, né, para poder povoar, né, o Brasil, para poder administrar, garantir a posse do território e também gerar lucros com impostos, né? E aí nós vamos ver que além desse governo geral, tinham 3 pessoas, né, para ajudar ele no comando do Brasil. Tinha um provedor-mor, né? O provedor-mor era o responsável pelas finanças. Tinha um ouvidor-mor, que era como se fosse o juiz de hoje, né? Era o responsável pela justiça. E tinha o capitão-mor, que era responsável, né, pela defesa, era um capitão, era como se fosse os policiais de hoje, certo? Bom, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, certo? Ele trouxe pessoas de sua confiança, né, tanto para cuidar da fiscalização da justiça e da economia, ou seja, ele escolheu seu provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor, né, para poder ajudar ele no comando, certo? Também vieram militares, né, para defender, padres, né, para colonizar, padres jesuítas, comandados por Manuel da Nóbrega, né, que era para catequizar os índios, certo? E eles catequizavam os índios, né, para a doutrina cristã, certo? Que era de Portugal.
E era uma situação bem complicada, porque eles não respeitavam aí as crenças dos índios. Eles queriam simplesmente que os índios esquecessem suas crenças e virassem católicos. E isso aconteceu muito, por isso muitos costumes indígenas se perderam aí, né, ao longo do tempo. Bom, claro, quando Tomé de Souza veio, ele trouxe pessoas que pudessem povoar, ajudar. Então vieram também carpinteiros, serviços especializados, né, que pudessem ajudar aí, pedreiros, carpinteiros, enfim, as pessoas que pudessem ajudar a construir novas vilas, novas cidades, né. A sede do governo geral, ou seja, a primeira capital aí, digamos, foi na capitania da Baía de Todos os Santos, foi chamada de Salvador, né? Então, nossa primeira capital foi Salvador, né? A partir de 1549, certo? E embora a maior parte do donatário das capitanias não tenha se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver sua capitania, como era o caso de Duarte Coelho em Pernambuco. Então a capitania de Pernambuco ficou um pouquinho revoltada, né? Os governos gerais que seguiram mantiveram e expandiram-se ações para atingir os objetivos. Intensificaram a defesa, exploraram as terras, enfrentaram muitos conflitos com os indígenas e também com os invasores, né? Que queriam explorar, né? Tipo os franceses. Bom, gente, esse governo geral, né, durou aí até 1552, até 1553, quando vai começar o segundo governo geral. O segundo governo geral, né, nós temos aí como representante Duarte da Costa, e foi de 1553 a 1558. Nesse segundo governo já teve uma expansão, né, do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, né, cuja vila formada em seu entorno deu origem à atual cidade de São Paulo. Então, nesse segundo governo geral, foi fundado um colégio, né, em São Paulo, já fruto dos trabalhos dos catequistas que fizeram no primeiro governo, conseguiram catequizar muita gente, já conseguiram esse colégio, e aí esse colégio, né, vai virar uma vila, né, porque se tem um colégio, vem muita gente estudar e tudo, acabou criando uma vila, e essa vila deu origem à cidade de São Paulo, certo? O governo geral, né, o segundo governo geral, foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, que ocorreu no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, certo? Onde chegará a fundar uma colônia francesa chamada de França Antártica. Então, o governo geral foi abalado aí, né, com essas invasões francesas. O terceiro governo geral foi Mendes de Sá, foi de 1558 a 1572, né? Mendes de Sá governou aí com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, certo? Ele enfrentou, né, ele entrou para enfrentar mais as invasões francesas, né? E para fazer isso ele se aliou a alguns índios, né, os tamoios, que eram inimigos dos maracás, que tinham se aliado aos franceses. Então, gente, tinha índio que se juntou com o francês para expulsar os portugueses, e teve índio que se juntou com os portugueses, né, fazendo aí alianças, né? Ele fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo de Mendes de Sá que muitos povos indígenas foram exterminados com o apoio dos indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa. Então, nesse governo de Mendes de Sá, a gente teve uma matança muito grande de índio, né? Eles colocavam os índios uns contra os outros. Então, tinha índios que apoiavam os portugueses e matavam índios que estavam junto com os franceses, e assim, né, vice-versa, certo? O saldo desse governo, né, foi a consolidação da dominação portuguesa, certo? E o aumento, né, da religião católica aí, devido ao extermínio de vários índios, certo? E aí nós também temos ainda nesse governo o desenvolvimento da agricultura e o estímulo à, né, aquisição da escravidão, né, ao tráfico de escravos. Começou aí o tráfico de escravos, o crescimento do tráfico de escravos, tá bom? Gente, ó, nas páginas 158, 159 e 160 do livro de vocês vão ver detalhadamente cada governo, tá? Querendo, podendo, né, sobrando um tempinho aí, assistam videoaulas, né, tem bastante videoaulas sobre esse assunto, que é bem importante.
Depois vocês resolvam aí a página 161 até a página 162, tá bom? Que aí na próxima aula a gente comenta e corrige aqui com vocês, certo? Tchau, tchau, beijos, até a próxima aula.